USAID, ou USAID, já vi pronunciado dos dois jeitos. O Trump falou USAID, então a gente vai adotar a mesma forma do presidente do país. Juiz interrompe desmonte de agência. Democratas e judiciário citam objeções à medida. A gente não conseguiu condensar exatamente na tarde tudo o que a gente quer abranger nessa reportagem, mas vale dizer que o que se discute agora é tanto a USAID e a forma como o escândalo revelado, a forma como seus fundos são gastos, tem impactado o debate público, mas também a forma como democratas parecem buscar reagir às ações de Elon Musk. Vamos desdobrar o assunto e a gente começa com o seguinte: dezenas de bilhões de dólares em auxílio estrangeiro, pautas que envolvem ativismo transgênero ou pautas identitárias, o que, claro, é divisivo quando se fala de uma agência do governo americano. Donald Trump ordena, então, o desmonte e que um número expressivo de funcionários acabe por sair da agência, com a meta de chegar entre 10 mil funcionários que agora em 611, apenas 6% da força de trabalho. Surge uma objeção, então. Um juiz interrompe essa mesma ordem. A situação é a seguinte, eu sigo com vocês na apuração, vamos lá. A batalha legal que se apresenta adiante é a seguinte: procuradores e juízes barram não só essa ação, mas uma série de outras ordens que vêm do governo Trump, conforme aprofunda-se o debate se ele pode ou não, de fato, governar por ordem executiva, como tem feito. Isso já foi feito em ordens executivas anteriores. A gente viu isso com a 14ª emenda, aquela que garantiu o direito de cidadania por direito de nascença, por apenas nascer em solo americano. Agora a gente vê o seguinte, vocês veem a matéria da Associated Press ao meu lado, temos? Muito bem. Um juiz bloqueia o Trump de colocar milhares de trabalhadores da USAID em licença, dando a eles apenas 30 dias de aviso. A argumentação que vem é de que isso poderia colocar em risco a segurança deles e também uma série de outros desdobramentos do governo americano. E existe no argumento um mérito que é explorado na imprensa americana. Afinal de contas, o sujeito estar na Síria com um aviso de 30 dias e sem acesso a muitos dos recursos da agência pode de fato colocar sua vida em risco. Então isso é uma das questões que se noticiou, que mesmo os aplicativos com o botão de pânico, um botão que eles teriam para chamar auxílio emergencial, foi congelado para certos funcionários em alguns lugares do exterior onde poderia haver risco às suas vidas. A argumentação do juiz partiu por aí e disse que isso iria expor as famílias dos trabalhadores, os próprios trabalhadores e terceiros a riscos e custos desnecessários. O plano era que 2.200 funcionários da USAID iriam entrar agora em licença administrativa. Ele também bloqueou uma ordem que daria 30 dias para que milhares de funcionários da agência viessem de suas posições no exterior para dentro de casa. Esse é um dos desdobramentos interessantes quanto à USAID e a gente vai entrar mais na agência e no que isso significa em breve. Entretanto, vale o destaque de que o bloqueio de uma ordem executiva pela via do judiciário ou o bloqueio de uma ação do governo Trump pelo judiciário, mesmo enquanto a gente já está em menos de um mês da administração, se tornou coisa relativamente corriqueira. Numa retrospectiva, a gente acrescenta o seguinte: no sábado, já agora, veio outra decisão. Um tribunal de Manhattan bloqueou temporariamente Elon Musk e a sua equipe no Departamento de Eficiência Governamental de acessarem sistemas do Departamento do Tesouro nos Estados Unidos, responsáveis por processar trilhões de dólares em pagamentos. Isso foi interpretado como um sinal de que o judiciário estaria disposto a enfrentar iniciativas do governo. Em especial quando se trata de Musk e da forma como seu Departamento de Eficiência Governamental, um órgão que não tem a posição de ministério, isso exigiria passar pelo Congresso, mas tem aí o efeito de um órgão consultivo, está lidando com seu escrutínio das contas públicas. E se a gente fala que isso traz o judiciário para o centro dos holofotes, não é meramente uma especulação do jornalista, mas algo dito por senadores e pelo próprio vice-presidente dos Estados Unidos. Vocês veem ao meu lado, então, primeiro uma publicação de Tom Cotton. Ele que é um dos principais senadores republicanos nos Estados Unidos e que também rechaçou, então, a forma como o judiciário tem repelido algumas das medidas de Trump. Ele disse o seguinte: ultrajante, o juiz do Obama, ele coloca nesses termos, Paul Engelmayer não apenas barrou Elon Musk e o Departamento de Eficiência Governamental de Sistemas do Tesouro, ele barrou o próprio secretário do Tesouro, sem citar uma única lei ou mesmo permitir que o governo Trump apareça diante da corte. E esse fora da lei deveria,
outlaw, a tradução é um pouco truncada, mas que essa medida fora da lei deveria ser revertida imediatamente. Temos ainda o presidente J.D. Vance, que disse o seguinte ainda no final de semana: se um juiz tentasse dizer para um general como conduzir uma operação militar, isso seria ilegal. Se um juiz tentasse comandar o procurador-geral em como usar a sua discrição como procurador, isso também é ilegal. Juízes não podem controlar o poder legítimo do executivo. Fica então a fala do vice-presidente em reação ao bloqueio de que Musk acessasse os sistemas do Tesouro na Justiça. A gente falou anteriormente sobre como isso não era novo e vocês veem aqui o caso da 14ª emenda, quando um juiz bloqueou a ordem executiva de Trump que efetivamente anulava a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, datando da Guerra Civil e visando corrigir questões que diziam respeito à escravidão e à divisão que o país sofria. Essa emenda da Constituição pontuava que todos que nascessem em solo americano, cidadãos americanos, eram. Trump fala que isso é uma coisa não vista em qualquer lugar do mundo e que faz com que muitas pessoas façam um turismo de nascituro e vão aos Estados Unidos ilegalmente para que seus filhos nasçam como americanos. Seja como for, não entrando no mérito do argumento, mas na questão de que uma ordem executiva poderia passar por cima da Constituição, bom, é aí que há um embate no judiciário. Mesmo antes desse bloqueio, cerca de 22 procuradores entraram com processos quanto a essa mesma provisão, essa mesma ordem executiva da 14ª emenda do governo americano. A gente passou por essa retrospectiva, mas vale a pena a gente abordar isso sob outro ângulo. Se a gente fala que no judiciário ordens de Trump podem ser barradas, vale a pena a gente discutir também o que no legislativo ocorre, pois os democratas têm articulado oposição sistemática à forma como Elon Musk e seu departamento de eficiência governamental têm feito escrutínio das contas públicas. E isso agora ganha nova relevância. Afinal de contas, em 14 de março ou até 14 de março, é necessário que um pacote aprovando, então, fundos para o governo americano ocorra. Essa expansão do orçamento é necessária, afinal de contas, a dívida do governo americano é tal que, se não for aprovada uma expansão até o dia 14 de março, isso significa que o governo, em efeito, poderia parar. Afinal de contas, sem dinheiro, o governo não segue funcionando. É nesse contexto que democratas parecem estar tentando utilizar esse voto e esse prazo do dia 14 de março para opor a forma como Elon Musk tem agido. Vamos lá então, vocês veem a meu lado na sequência uma matéria que vem, essa da Reuters, falando sobre precisamente esse sistema, mas também, ou melhor dizendo, pessoal, peço perdão, pulei essa pauta, mas importantíssima. Estados americanos também estão processando para impedir que o Departamento de Eficiência Governamental acesse então os sistemas de pagamento. Fica isso então acrescido aos comentários anteriores quanto à justiça. Agora sim, passando para o legislativo, democratas na Câmara lançam um projeto para bloquear Musk de acessar dados pessoais e dados financeiros. Enquanto os democratas têm uma minoria, eles tentam agir pela via dos projetos de lei. Enquanto, sim, existe uma lei nesse sentido, como eu dizia, aquilo que pode ter um impacto maior fica na conta do orçamento. Vamos lá, vocês vêm ao meu lado agora. Isso vem do New York Post, mas é, na verdade, de entrevistas do Meet the Press, por então parlamentares democratas que falaram entrevistas nos Estados Unidos a programas de noticiário. Então, Andy Kim, senadora democrata por Nova Jersey, ameaça um breakdown do governo, um shutdown do governo, então um colapso do governo quanto a Musk e Trump para dizimar basicamente aquilo que seria o seu esforço de corte de gastos. É interessante porque, anteriormente, em outras vezes, quando foi necessário expandir os gastos públicos para manter o governo funcionando, esse é um tipo de debate comumente visto. Alguém, seja na oposição ou na situação, tenta avançar uma pauta mais polêmica, menos comum, mais cabeluda, mais divisiva, com a chantagem de que, não sendo isso, não se aprova o progresso do financiamento, não se aprova o orçamento governamental. Agora, esse parece ser um dos recursos. O líder Hakeem Jeffries, que lidera a oposição no Congresso dos Estados Unidos, também pontua que é necessário, de toda forma, opor aquilo que Musk vem fazendo e orienta parlamentares para esforços nesse sentido. Esse pode ser um dos desdobramentos a se observar seguindo adiante. Muito bem, a gente pontua então que houve o escândalo da USAID, houve outras tentativas do Departamento de Eficiência Governamental de escrutinizar, de passar o chamado pente fino em alguns dos gastos do governo americano. Existem reações que vêm tanto do judiciário quanto politizadas que vêm da oposição no legislativo. A mais notória delas, essa que trata especificamente
de uma chantagem ou de uma negociação com o congelamento do orçamento governamental, da aprovação de que o governo essencialmente continue funcionando. Seguindo adiante, a gente faz uma retrospectiva dos escândalos que vieram da USAID, algo que até parte dos democratas tende a concordar é um mau uso do dinheiro público, apesar de ainda assim a liderança democrata, no Congresso pelo menos, pedir que o que Musk tem feito tenha que ser parado. Muito bem, a gente vai para a retrospectiva. A Casa Branca, e a gente tem aqui a nota publicada pela Casa Branca, publicou na USAID desperdício e abuso run deep, corre em fundo, uma expressão nos Estados Unidos que basicamente significa ser um negócio abrangente e ser um negócio que está profundamente entranhado na organização. Essa nota dá conta do seguinte. Eu leio a lista com vocês. Vamos lá. 1,5 milhão de dólares para avançar diversidade, equidade e inclusão nos ambientes de trabalho e comunidades empresariais da Sérvia. 2,5 milhões de dólares para veículos elétricos no Vietnã e outros tantos milhões para uma clínica de cuidados para pessoas trans também no Vietnã. 2 milhões de dólares para mudanças de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. 30 milhões de dólares para estudar AIDS entre trabalhadores, da indústria íntima, coloquemos dessa forma, e pessoas trans na África do Sul. Cerca de 1,5 milhão de dólares para promover diversidade, equidade e inclusão também na Sérvia. 70 mil para um musical a respeito do assunto na Irlanda. 47 mil dólares para uma ópera transgênero na Colômbia. 32 para um quadrinho transgênero no Peru. 6 milhões para financiar turismo no Egito. Milhões para EcoHealth Alliance. É uma organização que esteve envolvida em passar financiamento dos Estados Unidos para o trabalho no Laboratório de Virologia, ou Instituto de Virologia de Wuhan, aquele mesmo hoje reconhecido como a origem da pandemia de coronavírus e onde havia pesquisa de ganho de função em coronavírus de morcego. Pesquisas de ganho de função, essencialmente, tornam vírus mais letais, mais infecciosos. Centenas de milhões de dólares para financiar canais de irrigação, equipamentos agrícolas e fertilizantes usados para a produção sem precedentes de papoula e heroína no Afeganistão, beneficiando o Talibã. Em 2023 foram 72 bilhões de dólares gastos pela agência, que é o maior registrado no ano fiscal. Esse é o mais recente com informações disponíveis. Não há informações públicas ainda para o ano fiscal de 2024. 18 bilhões de dólares desses, ou 16 melhor dizendo, foram destinados à Ucrânia. São alguns dos números, então, que estão na acusação da Casa Branca, na nota que vem do governo americano, questionando os gastos na agência. E então, o seu desmantelamento vinha da parte do presidente americano Donald Trump, por enquanto, barrado ou interrompido por ordem judicial. A gente acrescenta ainda que veio a público no sábado Mark Moyer, ele que foi um dos chefes, ele era diretor do Escritório de Cooperação Civil Militar, um cargo de alto escalão na USAID. A apuração que a gente tem, eu confirmo com vocês nas minhas notas. Então ele falou a Newsmax e disse que, em seu tempo na agência durante o primeiro governo Trump, isso não veio sob escrutínio mais cedo durante a primeira gestão do republicano, porque muitos dos funcionários buscavam acobertar ou deliberadamente agiam de forma a maquiar os dados, maquiar as contas ou pedir a superiores que os dados não seguissem adiante. Então, uma acusação gravíssima que vem no final de semana de um ex-alto funcionário, aquela de que, na agência, funcionários agiam para impedir que no primeiro mandato Donald Trump tomasse conhecimento do que ocorria ali dentro. A gente ainda relembra que um ex-funcionário do Departamento de Estado fala mesmo do envolvimento da USAID no Brasil. O Mike Pence chegou a dizer que sem agência o resultado da eleição de 2022 no Brasil teria sido diferente. Isso é uma fala que vem apenas de um delator, entretanto, é sim abrangente também a presença da USAID, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Enquanto ainda carece de detalhes a extensão dessa atuação e também no que diz respeito à liberdade de expressão, afinal de contas, a gente discutia isso no bloco anterior, e tem sido um tópico de interesse, houve envolvimento da USAID com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no passado, e discussões quanto a iniciativas para combater a desinformação. Entretanto, a extensão completa de como isso ocorreu, qual o número do financiamento que pode ou pode não ter ocorrido, são ainda assuntos nebulosos e a gente aguarda mais apurações. Isso tem uma retrospectiva e a gente aguarda os próximos desdobramentos conforme democratas agem no Congresso e juízes pelo poder público também barram algumas das ordens que se relacionam não só à USAID, mas à autoridade de Trump e Musk para escrutínio sobre o orçamento público.